Bom, pessoal, esse é o primeiro episódio da aula sobre História da Vida na Terra e a gente vai falar sobre tempo profundo. Eu costumo brincar que essa é a aula mais condensada que existe na biologia, porque são mais de 4 bilhões de anos em uma aula, né? Bom, o primeiro ponto que a gente vai abordar, então, é a idade da Terra, tá certo? Até o século XVII, né, grande parte das ideias sobre a idade da Terra, elas eram calculadas a partir de relatos bíblicos, né? Então, as pessoas faziam cálculos de vários eventos relatados na Bíblia e, né, várias famílias, várias representadas e colocadas, né, tipo como se fosse uma genealogia de pessoas e de duração desses tempos, e iam calculando qual seria a idade da Terra a partir desses relatos bíblicos, né? Um que ficou bastante famoso é desse reverendo James Ussher, né, da Irlanda, que fez essa estimativa que a Terra teria mais ou menos de 6 mil anos, tá certo? Isso era algo baseado exatamente em vários eventos da Bíblia, né, e é algo que era bastante difundido, né, essa ideia de que a Terra era algo jovem, criado, né, por Deus, e que os organismos teriam sido colocados por um Criador, tá certo? Então essa ideia da idade da Terra girava em torno disso daí, mais ou menos, tá? A partir desses relatos bíblicos. No século XVIII, o Conde de Buffon foi um dos primeiros a argumentar para uma Terra muito mais antiga, né? Então, lembra que o Buffon foi um dos pioneiros nas ideias de que as espécies não são fixas, de que elas se transformam, né? Um dos exemplos que ele dava, né, que os elefantes atuais seriam descendentes, né, dos mamutes antigos. Então, uma ideia de que uma espécie pode se transformar em outra ao longo do tempo, né, uma ideia primórdios da evolução, antes ainda de Darwin e até mesmo de Lamarck. E então, para isso acontecer, a Terra tinha que ser muito mais antiga que isso. 6 mil anos não seria suficiente para a transformação que ele acreditava que acontecia com as espécies ao longo do tempo. Então ele argumentou que uma Terra teria 70, 75 mil anos, né, que é muito mais, né, mais de 10 vezes mais do que se acreditava, né? Isso já era uma Terra bem antiga. No século XIX, o Lord Kelvin foi talvez o primeiro a fazer uma proposta científica da idade da Terra. Por quê? Porque ele usou dados, né? No caso ele usou a temperatura da Terra, então ele trabalhou com uma Terra que inicialmente era quente, né? Como no núcleo da Terra hoje é quente, seria uma Terra toda quente, inclusive na sua superfície, e que ao longo do tempo a Terra vem esfriando, tá certo? E era então em relação a próprio calor produzido pelo planeta Terra e também em função do calor produzido pelo Sol, né? E a tendência do planeta teria uma tendência a se esfriar. Então, com base nesses cálculos de termodinâmica, ele calculou que a Terra teria 20 milhões de anos, o que é muito, muito, muito mais do que as outras estimativas. No entanto, essa estimativa ela ia contra as ideias de evolução, ela foi usada contra a teoria da evolução, que já existia na época, porque o Darwin, né, o próprio Lyell, né, os geólogos da época estimavam um tempo maior do que isso para toda a diversidade da Terra, tá? Então, de certa forma, ele foi usado para argumentar que 20 milhões não seria suficiente para que todos os organismos descendessem, né, de hoje, descendência de um único ancestral comum, simples no passado, tá? Só no século XX, realmente, final do século XIX, né, com a descoberta da Marie Sklodowska-Curie da radioatividade, e eventualmente com o Rutherford, que foi a pessoa que um dos que mais contribuíram para a datação radiométrica, né? Então a ideia de que os elementos radioativos têm uma meia-vida e que com isso você pode calcular a idade, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, vieram os primeiros cálculos mais precisos realmente sobre a idade da Terra, porque é uma maneira mais, né, as ideias do Kelvin, apesar de serem científicas e interessantes, elas tinham umas premissas falhas, né? Então não se conhecia, por exemplo, fissão nuclear, então você tinha ou fusão nuclear, então você tinha vários processos, né, que estão operando no Sol, por exemplo, que não eram conhecidos, e as premissas que ele usou no cálculo dele estavam erradas, na verdade, né? Então a datação radiométrica ela é muito mais confiável. E no meio do século XX, na verdade, né, o Patterson, comparando as proporções de isótopos de chumbo de um meteorito que caiu na Terra com amostras de rochas terrestres, ele chegou à conclusão que a Terra teria mais ou menos 4,5 bilhões de anos.
tá? Bilhões de anos, certo? Então, muito, muito mais do que havia sido estimado antes, tá? E, na verdade, até hoje, né, nós fizemos muitos outros cálculos, usamos muitos outros isótopos depois disso, mas essa data vem se confirmando como realmente a data de 4,54 bilhões de anos para a idade da Terra. Bom, então a gente usa a datação radiométrica, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente usa outras evidências também, né? A gente pode usar, por exemplo, a estratigrafia, tá certo? Ou seja, a ordem de deposição dos sedimentos, tá? E a gente pode usar também a bioestratigrafia, né? Ou seja, além da ordem dos sedimentos, os organismos vivos que estão fossilizados nesse sedimento, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Então, a estratigrafia, ela analisa exatamente como que o sedimento se depositou. Ela tem vários princípios. Eu vou falar dois dos principais aqui, que é o princípio da sobreposição das camadas, ou seja, geralmente as camadas mais recentes vão estar em cima e as camadas mais antigas vão estar embaixo, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, no Grand Canyon, nos Estados Unidos, né, o Rio Colorado aqui embaixo, você tem um cânion muito grande. Então a gente sabe que as rochas que estão aqui no alto são as rochas mais recentes, né? Então todas essas rochas dessa parte mais alta aqui são mais recentes, e essas rochas que estão aqui embaixo são mais antigas, e quanto mais embaixo, mais antigo. Isso pode mudar, né? Pode haver movimentos tectônicos que podem mudar isso daí, mas geralmente esse é o padrão que é encontrado, tá? E a outra questão é a continuidade lateral. Então, se você observa uma determinada ordem de camadas num local, em outro local, se você observar essa mesma ordem, você pode dizer que essas camadas são equivalentes, são da mesma época, por exemplo, tá? Agora, a estratigrafia te dá uma ideia de tempo relativo, ela não te dá uma ideia de tempo absoluto. Então, pode ser que a velocidade de sedimentação a velocidade de sedimentação ela é mais rápida em alguns momentos e mais lenta em outros, né? Então, enquanto que em todo esse espaço aqui, toda essa camada superior aqui, passaram-se 200 e poucos milhões de anos, aqui se passa numa parte muito mais estreita, vamos dizer assim, se passou mais de 500 milhões de anos, né, ou quase 500. E uma parte menor passou-se 1,5 bilhão de anos. Então, ou seja, né, a velocidade de deposição das camadas não é constante, portanto, ele te dá uma ideia de tempo relativo, e não de tempo absoluto. Não é como se fosse uma régua, tá? Ou uma escala. E aí vem os fósseis, né? Então, geralmente, dentro dessa estratigrafia, muitas vezes você pode fazer uma estratigrafia sem fósseis, né? Só dos tipos de solos e de rochas, etc. Mas se tiver fósseis, ela vai ser muito mais rica, né? Então, a primeira coisa é o que são fósseis, né? Então, como que a gente define fóssil, né? Esse daqui é uma definição legal de fóssil aqui no Brasil, né? Então, fóssil seria qualquer resto, vestígio ou resultado da atividade de organismo. Então, não precisa ser o organismo em si, né? Por exemplo, aqui são pegadas de dinossauro, né? São fósseis, são pegadas fósseis, né? Que tenha mais de 11 mil anos, no caso. Por que 11 mil anos? 11 mil anos é o equivalente ao Holoceno, tá? Que é o período que a gente está agora, tá certo? Então, teria que ser anterior a esse período que a gente está agora, tá bom? No caso de organismo extinto, sem limite de idade. Então, se tiver extinto, qualquer táxon, né, qualquer espécie que esteja extinta, né, então o dodô, por exemplo, o dodô ele viveu há muito menos do que 11 mil anos atrás, né, poucas centenas de anos atrás o dodô estava vivo, mas ele se extinguiu. Por ele ter se extinguido, qualquer pedaço, qualquer parte do dodô é considerado fóssil, tá? Preservado em sistemas naturais, rochas, sedimentos, tal. Então a gente tem vários tipos de fósseis, né? Aqui tem alguns deles, né? Em âmbar, por exemplo, a gente tem fósseis em âmbar, né? A gente tem troncos de árvores fósseis, né? Organismos inteiros, né? Plantas, animais. Então, se eles se encaixarem nessa definição, pelo menos na legislação brasileira, eles são considerados fósseis, tá? Então, quando a gente, dentro da estratigrafia, a gente tem a bioestratigrafia, tá? Que aí a gente vai olhar para composição de organismos, né, de plantas e animais, ao longo do tempo, tá? Então, assumindo, né, que essa camada é a mais antiga e com camadas, né, cada vez mais recentes, a gente tem, né, por exemplo, os trilobitas estão presentes nessa camada, mas de repente aqui eles já não estão presentes mais. Então, essas duas camadas são caracterizadas pela presença de trilobitas, tá certo? Amonitas aqui, ó, estão presentes só na camada número 5, tá certo? Então, essas conchas aqui estão presentes só nas camadas. Então, a gente sabe que isso daqui são indicadores, né? São fósseis que são indicadores de estratos mais recentes, estratos intermediários e estratos mais antigos, por exemplo, tá? Então, e a gente sabendo disso,
a gente pode correlacionar locais diferentes. Então, se a gente tiver uma determinada sequência de fósseis que são característicos, né, índices, né, de determinadas camadas aqui, e na África, por exemplo, a gente pode associar e pode dizer que são deposições que são da mesma idade, que tem a mesma fauna, a mesma flora, as mesmas características, tá certo? Claro que vai ter alguns que vai ter em um, não vai ter em outro, e vice-versa, não tem problema, mas aqueles que são comuns, tá, se são os mesmos, né, táxons dos mesmos grupos, eles vão ser associados ao mesmo período de deposição. Aí, tudo isso, como eu falei, é datação relativa, não é absoluta. Para fazer uma datação absoluta, para saber em que data exatamente, né, quantos milhões de anos nós estamos falando, ou quantos bilhões, ou quantos milhares, a gente precisa da datação radiométrica. É a melhor maneira de se datar isso daí, porque ela é muito precisa, tá certo? Esse decaimento radioativo, essa meia-vida, tem um erro muito pequeno esse cálculo. Então, a gente consegue saber com uma precisão a data de determinado sedimento. Não necessariamente do fóssil, tá? Na verdade, quase nunca do fóssil, tá? Então, o que acontece? O que é o decaimento? Né? O que é a datação radiométrica? É quando você tem diferentes isótopos, uma substância ela vai decaindo, vai mudando, né, da forma pai para a forma filho, tá? Então, no começo, ela tem 100% do isótopo parental, né? À medida que o tempo passa, ela vai deixando de ter o isótopo pai e vai tendo o isótopo filho, tá? E esse é um processo que tem uma curva conhecida, né, para muitos elementos químicos, tá certo? E aí, à medida que o isótopo filho vai aumentando, o isótopo pai vai diminuindo, né? Quando eles se encontram em termos de número de átomos, é uma meia-vida, né? Aí você tem 2 meias-vidas, 3 meia-vidas, 4, 5, né? A tendência no final é de que fique só isótopo filho e o isótopo pai deixe de existir, tá? Nós temos diferentes elementos químicos para isso, com diferentes taxas de decaimento radioativo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, rubídio, estrôncio, urânio, chumbo, esses isótopos aqui são utilizados para datar coisas muito antigas, porque a meia-vida deles é enorme. 47 bilhões, 4,5 bilhões, 70 bilhões, nós estamos falando na casa dos bilhões de anos, tá? Então, eles são usados para datar, por exemplo, a origem, né, a idade da Terra, a idade de sedimentos muito antigos, tá? Quando a gente olha para o carbono 14, já tem uma meia-vida de 5.730 anos, tá? Então, eles são usados principalmente, na verdade, nem na paleontologia, mas na arqueologia, porque eles são datados para coisas que têm dezenas de milhares de anos. Essa datação ela é feita em rochas ígneas e não em rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas que têm os fósseis, né? Os fósseis são depositados nas rochas sedimentares. As rochas ígneas são aquelas, né, por exemplo, de origem vulcânica, são essas que são datadas. Então, no fundo, a gente não data os fósseis, a gente data camadas acima e abaixo dos fósseis, como nesse exemplo aqui. Então, a gente tem, por exemplo, essas conchas, elas estão abaixo de uma camada que foi datada em 495 milhões de anos e acima de uma que foi datada em 510. Então, a gente sabe que esses fósseis foram depositados entre 510 e 495 milhões de anos, tá? O mesmo argumento pode ser usado aqui embaixo, tá bom? E, o que é mais importante, a gente não consegue datar radiometricamente todos os sítios paleontológicos, né? Somente se você tiver essas por exemplo, né, cinza vulcânica, algo que possa ser datado radiometricamente. Em muitos lugares você não vai ter isso, mas não tem problema, porque aí você usa a bioestratigrafia para extrapolar a idade de outros locais. Então, por exemplo, aqui, esse local aqui, a gente tem um derramamento de lava, que pode ser datado, foi datado em 450 milhões de anos, então esses fósseis aqui são anteriores a isso, tá? Esses mesmos fósseis são encontrados em um outro local, distante, tá? Os mesmos fósseis, as mesmas espécies. E aqui você não tem lava, só tem aqui. Mas como esses daqui foram depositados há mais de 450 milhões de anos, você pode extrapolar que essa mesma fauna foi também depositada há mais de 450 milhões de anos. Tá certo? Então é isso, né? A gente falou sobre tempo profundo, uma Terra muito antiga, né? E como a gente estuda os fósseis para poder datar isso daí. Tá certo? Então nos próximos episódios a gente vai ver um pouco da história da vida na Terra propriamente dita.